Resistindo no dia mau. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6,13. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17. Primeiro, introdução. O apóstolo Paulo nos fala do dia mau, dia em que a maior tentação de negar o Senhor nos afligirá. O dia mau é o dia das perdas, da doença e das tragédias. É o dia em que a luz do sol escurece, o dia vira noite e não sabemos como agir no próximo minuto. É o dia em que as nossas orações parecem não ser ouvidas e nos sentimos sozinhos, abandonados. É o dia em que a fé parece não fazer sentido. Pronto, chegou o dia mau. Paulo afirma de forma clara que esse dia virá e cada cristão passará pelo seu próprio dia mau. Entretanto, é importante ressaltar que nesse dia a promessa de Jesus continuará valendo. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:20. 2. Jesus alertou sobre o dia mau. Ao concluir o seu famoso Sermão do Monte, Mateus 7, Jesus falou sobre a parábola dos 2 fundamentos. Nela, ele falou de 2 homens que edificaram as suas casas, sendo que um o fez sobre a rocha e o outro sobre a areia, sendo 2 os desfechos diante do vento e da chuva que as assolaram. Jesus não disse, se o vento e a chuva vierem, mas ele afirmou, quando o vento e a chuva vierem, ou seja, eles vão vir. O dia mau vai chegar, a chuva vai cair e o vento vai soprar. Cada casa é posta à mesma prova. Todos nós teremos que passar pelo dia mau, no qual enfrentaremos a aflição, a perseguição e demais dificuldades. Lucas nos informa que o apóstolo Paulo foi a Listra, Icônio e Antioquia, e lá, fortalecendo o ânimo dos discípulos, os exortou a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Pastorear corretamente é alertar as ovelhas sobre a existência do dia mau. Não há nada de errado com o fato de o cristão enfrentar esse difícil dia, o dia da pressão e da tribulação. Enfrentar esse dia não significa que você esteja fora da vontade de Deus. Pelo contrário, provavelmente é um bom sinal de que estamos no caminho certo para o reino de Deus, como apontou o texto. Mas como podemos resistir nesse dia difícil, suportando os ventos e a chuva, como mencionados na parábola de Mateus 7? A resposta dada pelo próprio Senhor Jesus é a que devemos ouvir e praticar a palavra. A nossa posição de filhos se firma na imutável e infalível palavra de Deus. Ela é a base da nossa conquista, é a nossa arma para o combate. Então, temos que estar firmados na palavra. É pela palavra que temos que resistir a Satanás, como o apóstolo Paulo declarou: usem a espada do Espírito. Efésios 6:17. Não há combinação mais poderosa do que o Espírito e a palavra. No deserto, ao ser tentado, Jesus enfrentou e venceu a Satanás com a palavra. Diante de cada tentação, ele declarou: está escrito. Jesus soube aplicar porções da palavra a cada situação. Usemos este exemplo em nossas vidas diariamente, inclusive no dia mau. 3. Como conseguimos resistir no dia mau? Por causa da encarnação de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. João 1:1. Jesus, sendo Deus, fez-se homem, sendo rei, fez-se servo, sendo o Criador das coisas visíveis e invisíveis, tornou-se como um bebê. A encarnação do Verbo é uma verdade para nós vencermos no dia mau. Se Jesus não tivesse vindo à Terra, jamais poderíamos ir para o céu. Se ele não tivesse entrado na história, jamais poderíamos desfrutar da bem-aventurança eterna. Se ele não tivesse se esvaziado, jamais viveríamos em plenitude. Se ele não tivesse se humilhado, jamais seríamos glorificados. O Rei da Glória não encontrou lugar para nascer entre os homens, por isso nasceu numa manjedoura, local onde os animais se alimentavam. O Rei dos Reis não entrou no mundo pelas portas de um rico palácio, mas deitado no improvisado berço com palha. Sua humildade é um machado divino colocado à raiz da nossa tola soberba. 4. Como resistir no dia mau? Pela cruz. A cruz não foi um acidente de percurso, mas foi algo agendado no céu. Foi algo estabelecido não por homens, mas pelo próprio Deus. Jesus fez-se o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo, e este sacrifício se deu por meio da sua morte na cruz. Embora a cruz fosse um lugar de vergonha e opróbrio, Deus a transformou no palco em que a paz e a justiça se beijaram. Ali na cruz, Deus revelou seu amor mais profundo e sua justiça mais santa. Na cruz, Cristo triunfou sobre o diabo. Colossenses 2,15. Na cruz, ele conquistou a nossa redenção, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino de luz. Colossenses 1,13. O Evangelho é a mensagem da cruz, e esta mensagem nos garante a vitória no dia mau. 1 Coríntios 1,18. 5. Como resistir no dia mau? Pelo túmulo vazio. A cruz teria sido uma esmagadora derrota sem a ressurreição, mas Jesus venceu a morte. Seu túmulo foi aberto de dentro para fora. Ele arrancou o aguilhão da morte e triunfou sobre ela, abrindo para nós o luminoso caminho da imortalidade. Ele morreu pelos nossos pecados e nos ressuscitou para nossa justificação. Porque ele vive, não precisamos temer a morte. Ela não tem mais a última palavra. Porque Jesus vive, nós também viveremos e caminhamos para a manhã gloriosa da ressurreição. Ao soar da trombeta de Deus, levantaremos do pó e receberemos um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, celestial, semelhante ao corpo da glória de Cristo. A ressurreição de Jesus nos leva a resistir no dia mau. No dia das perdas, das tragédias, das nuvens espessas, do choro, nós podemos usar a verdade da palavra. O sepulcro está vazio, Jesus ressuscitou, o nosso Redentor vive. Marcos 16, de 1 a 14. 6. Conclusão. Cristo não apenas venceu a morte, mas ele ascendeu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai num trono de glória. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Atos 1, de 9 a 11. Jesus reina e governa as nações, a igreja e a história. Ele vai voltar com grande poder e glória, e seremos reunidos a ele para reinarmos ao seu lado por toda a eternidade. A sala do trono se transformará na sala do banquete, e então
celebraremos a festa das bodas do Cordeiro. Jesus é a verdade que sacia nossa mente, inspira nossa conduta e guia os nossos passos. Deus te abençoe, rica e abundantemente.